Isaías 37, verso 14, oração respondida. Esse texto conta-nos a história do rei Ezequias. E nós temos nestes dias trazido a vocês, buscando de Deus, orando ao Senhor, e Deus tem nos levado a esta reflexão, dentro do contexto em que estamos vivendo. É um contexto, na realidade, como pessoas, como seres humanos, movidos também por emoção. Claro, somos seres emotivos e dentre as muitas emoções, uma delas que chamaríamos de um distúrbio possível às pessoas, a chamada ansiedade. A Bíblia admite que a ansiedade existe, mas somos orientados pela palavra, pelo próprio Jesus, a que não devamos andar ansiosos por coisa alguma. Porque por mais ansiosos que porventura estejamos, quem de nós pode alguma coisa? Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. E ainda faz referência ao lírio do campo, faz referência aos pássaros. E quando ele usa estes elementos, ele mostra que estes elementos têm lá o seu valor. Mas o valor do lírio, o valor dos pássaros, diante do valor que Deus tem a respeito de vocês, o vosso valor, o meu valor, o valor da imagem e semelhança dele, que somos nós, diante do lírio, diante dos pássaros, ele faz esta comparação e nos chama a atenção para que saibamos como ele cuida. Reveste o lírio de uma beleza incomparável, tanto que, diz o texto, que Salomão, o rei, em toda a sua glória, se vestiu tão lindo, tão belo, quanto o lírio do campo representa. E os pássaros, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí ele nos diz: quanto mais valei vós do que a veste, do que a aparência ou qualquer outra coisa. E se Deus assim trata o lírio do campo, que hoje embeleza a natureza e amanhã murcha e cai, se Deus assim trata os pássaros, como não cuidaria Deus de seus filhos, que somos nós, lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Então o profeta Isaías registrou pelo Espírito do Senhor, na história de Israel, esta oração para a nossa reflexão. E que bom saber que você está aí diante da sua televisão, diante do seu smartphone, enfim, do seu tablet, comungando conosco este momento e ouvindo esta ministração. Diz assim a palavra: tendo Ezequias
recebido a carta da mão dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra das mãos dos homens, madeira, pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos destes reis, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Louvado seja Deus. A história de Ezequias, que acabamos de ler, em parte, ela trouxe a Ezequias um momento de aperto no coração, um momento de ansiedade em sua alma. E ele, humanamente falando, dentro da estrutura que lhe era própria, ele não teve nenhuma dúvida, ele não titubeou, ele sabia onde buscar socorro. E tendo ele recebido a carta das mãos dos mensageiros do rei Senaqueribe da Assíria, pegou a carta e leu-a. Conclusão: ele percebeu que aquelas ameaças nem era para com ele. Sabe por quê? Porque a sua vida já pertencia a Deus. Ele já havia entregue-a aos cuidados do Senhor. De forma que a ameaça que Ezequias estava recebendo já não era mais uma ameaça a ele próprio, porque ele pertencia ao Senhor, ele servia ao Senhor, ele agradava ao Senhor, ele vivia consagrado ao Senhor, de modo que ele não teve como para si aquela ameaça. E esta é a consciência que eu tenho, que você deve ter, de que quem lhe afronta, não afronta você, mas afronta ao Deus a quem você pertence. Você não protege o que é seu? Você não guarda o seu filhinho de qualquer ameaça? Assim Deus cuida de você. Se nós que somos limitados, nos esforçamos de maneira tal para protegermos e cuidarmos dos nossos filhos, como Deus não atentaria para a nossa aflição? Mas uma coisa é importante para que nós saibamos. Primeira atitude de Ezequias: pegou a carta e sabia onde ir.
foi direto para o templo. Isso significa que foi direto para a presença do Senhor. Mas nós observamos uma atitude, ou atitudes que devam pautar as nossas vidas em todos os momentos, mas principalmente quando precisamos buscar o socorro de Deus. Aprendemos com Ezequias. A primeira coisa que Ezequias fez foi ler a carta. E na ameaça, ele entendeu que ele não poderia tomar para si aquela ameaça, nem sequer usar as armas que ele tinha para enfrentar as afrontas que vinham de Senaqueribe. Até porque já era histórico naquela região e naquela época, e Ezequias fala muito bem a respeito disso no texto que lemos. Tu sabes, ó Deus, que o reino da Assíria, ele tem destroçado os reinos por aí. E além de destroçar os reinos ao seu redor, ele tem destruído os deuses deles. Porque deuses não eram, senão pau, pedra, prata ou qualquer coisa formada pela mão de homens. Não eram deuses. Por isso, os destruíram. Então, antes de continuar com Ezequias, o que Jesus falou para nós? Quando Mateus registrou no capítulo 7, versos 7 e 8. Jesus disse assim: pedi e dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Na verdade é que, muitas vezes, parece que as nossas orações não são respondidas. Nós temos ouvido isso muitas vezes, de pessoas que dizem ter orado, mas parece que Deus não os está ouvindo. Por que isso poderia estar acontecendo com você pessoalmente? O texto que nós lemos nos trouxe a lição. Jesus falou: pedi e dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe. Deus não rejeita oração. Mas é necessário que nos preparemos para a oração. Você não pode chegar para Deus, achar que está chegando para Deus, e simplesmente abrir a sua boca e começar a proferir as palavras conforme a sua aflição, pura e simplesmente de uma forma repentina. O rei Ezequias, antes de orar, o que ele fez? Tendo ele buscado a Deus, primeira coisa, leu a carta, correu para a presença de Deus. Assim que recebeu a carta, viu a ameaça do inimigo, sabia que de si mesmo não tinha forças para confrontar a adversidade que lhe estava proposta. Entendendo a sua limitação, ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou, reconhecendo a sua incapacidade, a sua inoperância, porque por mais que se valesse, seria de tudo muito frágil, muito insignificante, e não poderia confrontar a adversidade, o inimigo, os exércitos contrários. Assim como agora, o que podemos fazer diante das circunstâncias que estamos vivendo? De repente, quando nós não sabemos mais o que fazer, só nos resta orar.
Só nos resta orar. Então, Ezequias correu para a presença de Deus e foi orar. Diante da ameaça sofrida, ele prostrou-se diante do Senhor, recorrendo a Deus. Hoje vivemos o que estamos vivendo: enfermidades, guerras, tragédias naturais, desemprego, ameaças relacionadas às nossas mais primárias e básicas necessidades. É natural que, humanamente falando, nos arrepiemos, mas quando recobramos a nossa mente, a nossa memória, e lembramos, se é que porventura o tenhamos esquecido, mas a gente conhece algumas histórias bíblicas em que parece que os seguidores de Jesus, os fiéis a Deus, parece que por algum instante eles, pelo repente com que eles voltaram para buscar a Deus, parece que eles estavam um pouco meio que distante, um tanto meio displicente, tinham esquecido Deus. Pelo repente com que eles buscaram, os discípulos no mar bravio, Jesus dormindo no próprio barco, e eles passando uma hora aperto, correu lá, sacudiu Jesus: Senhor, não se te dá que morramos? O mar está bravio, a tempestade é violenta, nós não estamos dando conta e o Senhor está aí dormindo. Quando eles recorreram a Jesus, parece que eles recorreram a Jesus até de forma agressiva, né? Reprovando a atitude de Jesus estar dormindo. E oraram, porque esse desespero foi entendido por Jesus como oração. Jesus levantou e os socorreu, abrandou a fúria do mar, fez sossegar a tempestade e fez-se grande bonança. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ezequias. E aí a gente percebe o que nós aprendemos. Muitas vezes, em meio a essa situação, a maioria dos que se dizem de Deus, mas esquecido muitas vezes, recorrem a Deus com choro, com desespero, clamando por ajuda, por socorro. A oração muitas vezes tem sido o último recurso que você tem lançado mão. De repente a gente tenta de tudo. Na hora que o aperto vem mesmo, na hora que a coisa fica sem saída, aí é hora de lembrar de Deus. É hora de orar. É hora de orar. É hora de afastar de nós a licenciosidade, a permissividade. É hora de afastar a aparência teatral das nossas solenidades, que muitas vezes se revestem de um espetáculo e não de oração, de adoração. Na hora que não há mais saída, aí, espremidos, vamos para o joelho, vamos para o choro, vamos para a lamentação, vamos para a oração, vamos para a busca do socorro. Deus, ouve a nossa oração, tem misericórdia. Aí sim, a oração, mesmo sendo o último recurso do qual lançamos mãos, Deus é Pai. Pai
Quando o filho chega, por mais que ele tenha se distanciado do pai por algum tempo, mas quando ele reconhece e chega, o pai o abraça. Você conhece a história do chamado filho pródigo? Se não, oportunamente vai conhecer. Mas em vez de pensar no filho pródigo, vamos pensar no pai amoroso. Naquele pai que tem aquela expectativa e que dia após dia aguardara o retorno do filho chamado pródigo, aquele que se foi, distanciou-se do pai, da casa do pai. Fala-se muito no retorno dele, no arrependimento dele, no sofrimento dele, naquela fome, nas amizades falsas que o cercavam enquanto ele tinha alguma coisa para oferecer, e o seu fim era desejar comer junto com os porcos, e nem isso podia. Lembrou que tinha um pai, arrependeu, voltou, e o pai estava lá, pronto. A visão assim como que na varanda da casa, olhando ao horizonte, no caminho distante, aguardando o momento em que um vulto pudesse aparecer, concluir que era seu filho, com um coração cheio de amor e de cuidado para correr, readmiti-lo, abraçá-lo, abençoá-lo, honrá-lo. Deus está aguardando o seu retorno. Ele não desistiu de você, filho amado. Deus está pronto a socorrê-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a lição é, a primeira, recorrer a Deus imediatamente. Está difícil? Vá para a oração, recorra ao Senhor. A segunda lição que nós vimos aqui em Ezequias, antes de orar, antes de pedir, antes de apresentar a Deus o seu desespero, ele adorou e exaltou ao Senhor. Vede, ele colocou nos termos seguintes: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Reconhecer a grandeza, a glória, a majestade, exaltar ao Senhor, antes de ficar pedindo, faça de tudo, distante de Deus. De repente chega de forma repentina e começa a chorar, e começa a reclamar, e buscar, e pedir, nem lembra de exaltar Deus, nem lembra quem é Deus. Ezequias, antes de apresentar a Deus a sua aflição, ele o exaltou. Exaltar a Deus, adorar ao Senhor, antes que nos valhamos do seu socorro. Ezequias adorou, engrandeceu ao Senhor, chamando-o de Senhor dos exércitos. Yahvé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, pois sabia que Deus luta por seu povo, sabia bem que Deus não desampara aqueles que nele esperam. Por isso, o profeta, o rei Ezequias, fez esta exaltação ao Senhor, Deus lutando pelo seu povo, sabendo ele disso. A maioria dos que creem em Deus, dos que se dizem cristãos, diante de uma prova difícil, luta contra Deus com frases
desesperadas como: por que, meu Deus? Por que, Senhor? Por que o Senhor deixou acontecer? Você já sabe por quê? Eu sei por quê. Nós não merecemos sequer o que temos. O oxigênio que nós respiramos, nós não merecemos. Se vivemos e se somos preservados até agora, é a graça e a misericórdia do Senhor, razão pela qual ainda não fomos consumidos. O porquê de estarmos assim? O mundo divorciou-se de Deus, distanciou-se de Deus. Permita-me, com todo carinho, amor e respeito, você cristão, membro da igreja local, você está na presença de Deus? O mundo distanciou. Você se diz um discípulo de Jesus. Está seguindo os passos dele? Você tem observado os ensinamentos dele? Você tem procurado servi-lo em espírito e em verdade, de coração, sem murmuração? Então, já descobrimos o porquê. Você se respondeu, né? Poderia ser muito melhor do que tem sido para com Deus, para com o reino, para com a palavra. Por quê? Eis o porquê. O mundo está fora do contexto da soberana vontade de Deus. Você não tem direito de estar nessa situação, porque você já experimentou da mesa do Senhor. Mas Ezequias nos traz estes ensinamentos. Nós não temos o direito de perguntar por quê, porque o porquê já sabemos. Se trocarmos o porquê para o para quê, talvez entendamos, porque sabemos que Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo. Mas se nos permite nos sermos submetidos a situações assim, lembrem-se de Jó: o seu segundo estado será melhor e maior do que o estado anterior. Eu creio que neste parêntese aberto no século 21, onde nós estamos com restrições, sem podermos solenemente reunirmos, você vai voltar melhor. Você vai voltar melhor, porque nós estamos aprendendo uma boa lição. Quando podíamos, conclamávamos e nem sempre ouvíamos. Agora que não podemos, que saudade da casa do Pai, que saudade da comunhão, que saudade dos irmãos. Esse parêntese aberto pode ser para que você sinta, para que sintamos nós a importância, o privilégio, o gozo, a alegria de estarmos na casa do Pai. No Getsêmani, Jesus entregou tudo a Deus e se dispôs a cumprir a sua vontade. Orações respondidas são aquelas que não lutam contra Deus, mas se rendem à sua vontade soberana. Oração respondida. Antes, exaltamos a Deus, adoramos ao Senhor. A terceira lição: Ezequias não puxou para si o que era uma afronta a Deus. Ele levou a carta, ele leu a carta. Vede só como ele fez. Inclina, ó Senhor, os teus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar ao Deus vivo.
Quem afronta um santo, quem afronta uma santa de Deus, a Deus está afrontando. Por isso, santos, lavados e remidos pelo sangue, praga nenhuma chegará à sua casa, praga nenhuma chegará à tua tenda. Em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, na autoridade da palavra, eu ministro e cubro as minhas ovelhas, as quais Deus confiara às minhas mãos, com o sangue de Cristo, e não terão sequer o mínimo sintoma de coronavírus, de Covid-19. Vocês estão protegidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ezequias não trouxe para si, ele mostrou a carta e leu e disse: olha aí, Senaqueribe o fez para afrontar a ti. Quem sou eu para que eu seja afrontado pelos homens? Eu sou nada e nada posso sem o Senhor, mas operando o Senhor, ninguém pode impedir. Tu és o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. O rei da Assíria ameaçou Israel, afrontou Deus de Israel. Ezequias, no entanto, não puxou para si, que era uma afronta para Deus. Muitas vezes queremos brigar com quem nos dirige uma palavra de afronta, pessoas que nos provocam, nos intimidam, seja pessoalmente, ou por terceiros, ou por redes sociais, pela nossa fé em Deus, ou por nossa crença em sua palavra. Mas nós não precisamos nos defender, pois não é a nós que eles estão ofendendo ou provocando, mas ao Senhor. Deixemos, portanto, que Deus mesmo lute quem deseja contra quem deseja o nosso mal. Os poderosos dessa terra lançaram um pânico sobre a humanidade. Os poderosos do Brasil estão batendo cabeça. Eles já não estão mais se entendendo. É sempre a nossa oração. Como Josafá orou, Deus confundiu 3 nações de uma só vez e os desbaratou, sem que Josafá tivesse que pegar uma espada. O Deus de Josafá, o Deus de Ezequias, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o nosso Deus. Ele não mudou, ele não muda e jamais mudará. Um dos seus atributos é a imutabilidade e a onipotência, único que detém todo o poder. Além disso, é onisciente, sabe tudo que está acontecendo com a gente. E é onipresente, não nos deixa só, está conosco. Portanto, amados, vede, não foram os soldados que prenderam Jesus naquela cruz, mas o amor de Jesus por você, por mim e por nós. Quisesse Jesus, não teria desbaratado aqueles, não teria transformado aqueles pregos em gelatina, não penetraria na sua carne. Não foram os soldados, nem foram aqueles pregos, foi o amor de Jesus por sua vida, por minha vida. Você que ainda não é um cristão evangélico, é por você que Jesus morreu, ressuscitou. Ele te convida, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, aflitos, ansiosos, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso
para as vossas vidas. O amor de Jesus por nós, ele não levou em conta as afrontas que recebera, pelo contrário, morreu por aqueles também. Lá na cruz, você se lembra? Ou já ouviu falar? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele disse, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Havia um propósito de Deus em tudo aquilo, a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, para nos resgatar da condenação eterna e nos dar a salvação para o céu. Além das pandemias deste mundo, viveremos, porque lá, diz-nos a palavra, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não há dor, lá não há sofrimento, lá o que nos espera é júbilo, é gozo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Não puxe para si as lutas, é Deus quem luta por nós. Descanse no Senhor e terás a oração respondida. Foi assim que o nosso querido Ezequias procedeu e nos deixou uma grande lição, até para que todos os reinos da terra soubessem que só o Senhor é Deus. Conclusão: a oração de Ezequias foi respondida por Deus. A sua oração traz a nós lições importantíssimas, pois ele imediatamente buscou a Deus, após saber de que uma grande guerra contra ele estava para estourar, não questionou a Deus, perguntando por quê. Ele e o seu povo serem salvos ou alvos desse inimigo, mas adorou ao Senhor por tudo que Deus era na sua vida. Ele não puxou para si a afronta que era para Deus, mas descansou no Senhor, sabendo que o Senhor Deus dos exércitos é quem pelejaria por ele. Saiba disso, exalte a Deus, reconheça a sua inabilidade, recorra ao Senhor, exalte ao Senhor, depois apresente a Deus as suas demandas. Por conclusão, o Senhor livrá-lo-á de todas as adversidades. Não esqueça, oração respondida é precedida de exaltação, de adoração a Deus. Fazendo assim, o Senhor o livrará de todo o mal. Deus, em sua grande misericórdia, vos abençoe e vos guarde, agora e sempre, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a nossa oração final. Pai amado, em nome de Jesus, oro agora por tantos quantos conosco em suas casas, meditamos juntos nesta palavra. Sê sobre estas vidas, estes lares, a tua bênção para o louvor da tua glória. Vivifica a palavra do Senhor em seus corações. Dá-nos a tua graça para o louvor da tua glória. Oramos pelo Brasil, pedimos pelo Bolsonaro, o teu socorro para com o teu filho, os ministros, os seus fiéis, aqueles que são leais, autoridades civis, federais, estaduais, municipais, autoridades militares, forças de segurança. Oramos ainda, Deus, pelos trabalhadores de linha de frente, nas horas mais cruciantes da humanidade. Os da saúde, os da segurança, enfim, todos os envolvidos por socorrer os cidadãos, sejam eles alvos da tua bênção. Para o louvor da tua glória, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.